Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse pequeno vídeo eu quero falar com vocês sobre a certeza da salvação. Como saber se eu sou realmente salvo? Como ter certeza da minha salvação, da minha real conversão? Primeiro de tudo, e o ponto central, eu creio em Cristo. Essa é a pergunta que você deve se fazer. Eu creio em Cristo. Porque o único caminho, o único meio de ser salvo é por meio de Cristo. Não é por meio de obras. Eu posso fazer tudo certo, posso ser uma pessoa justa, correta, andar direito em meus negócios, dar esmola, fazer caridade, ser temente a Deus, piedoso, e posso não ser salvo. Porque para ser salvo eu tenho que crer em Cristo. Exemplo disso é Cornélio. Em Atos 10, descreve a história de Cornélio. Cornélio era um homem justo. No verso 2 diz que ele era piedoso, temente a Deus, fazia esmolas e fazia orações, contínuas orações. Cornélio era piedoso, temente a Deus, dava esmola e fazia orações. Cornélio fazia tudo certo, era um homem perfeito, justo, porém ele não era salvo. O anjo apareceu a ele e disse: manda chamar Pedro, que está em Jope, e quando ele vier ele vai te falar palavras, e através dessas palavras que ele te falar, você será salvo. Ou seja, Cornélio ainda não era salvo. Ele foi salvo a partir do momento que ele ouviu o evangelho por meio de Pedro. Eu e você somos salvos a partir do momento que ouvimos o evangelho que é pregado, que está nas Escrituras, o evangelho que fala sobre quem? O evangelho que fala sobre Cristo. O tema central do evangelho é Cristo. Pedro chegou lá e apresentou Cristo a Cornélio. Pedro chegou lá e fez uma exposição de Cristo. Como Pedro explicou como Deus, por meio de Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo. Como Deus, por meio de Cristo, salvou pecadores. Então, para ser salvo, primeiro tem que crer em Cristo. Mas como eu creio em Cristo? Por meio do evangelho. Paulo disse: como crerão se não tem quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Paulo também diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pela pregação. A pregação é o instrumento, é o meio, é o veículo pelo qual Deus chama pecadores ao arrependimento. Então, o primeiro passo de tudo, eu tenho que crer em Cristo. Crer como? Por meio do evangelho. Então, o evangelho tem que ser pregado, você tem que ouvir o evangelho como Cornélio e tem que crer no evangelho. Quando você crê no evangelho, imediatamente você é selado com o Espírito Santo. Segundo, eu creio, eu amo a Bíblia, eu busco Deus por meio da Bíblia, eu busco conhecer Deus, eu tenho prazer em ler e meditar na palavra de Deus. Ou minha Bíblia fica fechada em um canto, ou aberta no Salmo 91. Se você ama buscar Deus, se você ama meditar na palavra de Deus, se você ama conhecer mais sobre Deus, isso é um sinal, é uma evidência de que você é um eleito, é um salvo. E terceiro e último, você odeia aquilo que antes você tanto amava? Deixa eu explicar. Você amava o pecado. Pecar para você era uma coisa normal. Viver em pecado era uma coisa normal. Agora que você creu em Cristo, você odeia o pecado que você tanto amava, que antes você tanto amava? Se você odeia o pecado, se você quando desliza, tropeça e peca, você se sente triste, a culpa te consome e você não consegue mais viver aquela vida que você vivia antes, isso é mais um sinal, e um sinal evidente de que você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você é um eleito, você é um salvo. Agora, se você tem prazer no pecado, se você disse, confessou com a boca que crê, mas a sua vida, as suas obras, o seu coração ainda é o mesmo coração de antes da sua conversão, da sua suposta conversão, então você não é um eleito de Deus. Ou você ainda não é um eleito de Deus, ainda não está salvo. Você precisa crer no Evangelho, você precisa crer em Cristo por meio do Evangelho. Cornélio só foi salvo quando ele ouviu o Evangelho e creu. A resposta de Cornélio à pregação, à exposição de Pedro, foi crer nas palavras de Pedro. A palavra que Pedro pregou ali não foi dele mesmo, não foi sobre a vida dele, não foi sobre os bens que ele tinha, carro, moto, etc. e tal. Mas as palavras de Pedro foi uma exposição clara e concisa de Cristo. Como Cristo, Deus, por meio de Cristo, salvou o seu povo, o povo de Deus, dos seus pecados. Amém? Que esse vídeo possa te ajudar e Deus possa te abençoar em nome de Jesus.